Olá! Como evitar compras compulsivas? Bom, compras compulsivas é aquela situação que você sai às compras e sai a fazer então compensações por conta de alguma questão emocional que não está bem resolvida. Basicamente é isso. Isso é bastante comum, né? Sem termos consciência, a gente vai então gastando, vai fazendo isso de uma forma, às vezes, como um anestésico, mas quando se dá conta, isso virou um hábito, uma mania. Bom, no decorrer do tempo, claro que isso vai ser um grande problema, e é um problema para a grande maioria das pessoas. Alguns casos bem mais graves, que vai exigir, inclusive, a intervenção de algo mais, digamos, mais objetivo do ponto de vista da saúde mesmo, né? Bom, mas não vou entrar nesse caso, vou entrar naquela questão que dá possibilidade de você reverter isso com educação financeira, com vídeos como esse. E se você está assistindo até aqui, nesses minutinhos, nesse minutinho inicial, tá? É porque esse vídeo é para você, tá bom? Bom, mas antes disso, eu sou Carlos Sampaio, eu sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças, e te convido, como faço sempre, para te inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe, e também me siga no Instagram e conheça a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro, além de conhecer meus programas de mentoria, links na descrição desse vídeo aqui, tá? Muito bem. Bom, então a compra compulsiva é aquela coisa assim, existe uma compulsão, ou seja, você não tem controle e de repente está passeando no shopping na hora depois do almoço, enfim, no fim de semana, e você não se dá conta e está daqui a pouco impulsionado de uma forma sem estar pensando. Então, por compulsão, na verdade, esse estado, ou seja, você faz no impulso, né? Por uma vontade que não foi pensada. Então, duas formas de entender isso é o seguinte: você toma uma decisão de fazer alguma coisa e, em seguida da decisão, uma ação. Existe, então, uma diferença, duas coisas. Primeiro, você pode estar fazendo isso de uma forma pensada, ou seja, você vai fazer uma compra, você está, na verdade, precisando de alguma coisa, ou você vai ter a consciência de estar, na verdade, querendo se premiar, se dar um presente, um bônus, enfim. Ok, isso é uma forma consciente e que isso não vai comprometer a sua vida financeira. Por outro lado, você pode estar fazendo de uma forma automática e sem estar nesse comando. Você está fazendo, tomando uma decisão, tomando uma ação de uma forma, às vezes, habitual e não sabe a repercussão que isso vai dar na sua vida financeira. Então, essa é a forma de você começar a perceber essa força que existe da compulsão nas compras, né? Bom, como é que se pode evitar essa compulsão nas compras, além de estar assistindo esse vídeo, estar me ouvindo e estar pensando nesse momento, se esse é o seu caso, se você está realmente querendo aprimorar o seu mecanismo de educação financeira, de controle do seu dinheiro. Bom, então o que fazer, tá? Bom, primeira coisa, uma coisa que ajuda muito, tá? Com certeza vai ajudar muito, é você ter o compromisso com um planejamento. Você tem um planejamento de vida. Em algum momento, tá, você vai criar então objetivos para a sua vida e que nesses objetivos esteja incluído então a necessidade, por exemplo, de guardar dinheiro para um determinado momento lá no futuro, para fazer acontecer coisas. Quando você tem isso, tá, e isso é um compromisso de verdade, você está consciente da importância disso, e você então já definiu, você então tem um elemento que é uma trava para daqui a pouco ajudar a não entrar nesse caminho das compras assim por compulsão, usando a palavra mais correta para isso, que então vai comprometer algo que você tem como mais importante. Então, também tem a questão de tempo, né? Ou seja, você vai gastar agora, no momento presente, para uma satisfação, e vai estar, digamos assim, deixando que o futuro corra ao acaso. Tá? Então, isso, na verdade, é comprometedor e é um pouco, digamos assim, de irresponsável, até quando a gente tem isso de forma habitual. Tá? Bom, como é que você, então, pode fazer esse planejamento? Ou seja, na verdade, é você ter objetivos, é um primeiro ponto. Como é que você define isso? Você tem um planejamento, então seus objetivos estão traçados, são vários eles. Que objetivos são esses? Bom, pode ser a compra de um carro, pode ser
a necessidade de ter um montante para viver de renda em determinado momento da sua vida no futuro, a compra da casa, então uma parcela que você precisa dar de entrada, ou você vai comprar ela à vista num prazo mais longo, enfim, não cair em financiamento, ou você vai ter, por exemplo, um projeto de vida com família, de ter a sua casa, ter seu filho, ter o estudo dos filhos, ter uma viagem. Isso são planejamentos. Essas coisas importantes vão ajudar a, digamos, segurar o aspecto da compulsão. Um outro ponto, e aí eu vou agora passar aqui uma técnica da PNL, Programação Neurolinguística. Vamos lá? Então, preste atenção. Existe uma técnica muito interessante que eu aprendi nas minhas formações, já faz bastante tempo de coaching, que diz o seguinte: então, você vai fazer uma âncora. O que é uma âncora? Bem simples. Você vai fechar os olhos, em algum momento, pode ser, se você estiver sentado agora, você faz esse exercício, você fecha os olhos, tá? E busque na sua memória algum momento que você teve, em que você conseguiu fazer esse movimento de controle de alguma compulsão, financeiramente falando. Se você não teve, imagine uma, tá? Cria uma situação desse tipo que você se sinta, então, realizado, feliz e agradecido por ter conseguido fazer isso. Quando você estiver no auge dessa visão, tá? Você vai fazer o seguinte, aí vai criar a âncora. Você vai juntar, por exemplo, o seu dedo polegar com o seu dedo médio, né? Assim, ó, polegar com o dedo médio, mão esquerda, mão direita. Pode usar fazer outras âncoras, por exemplo, você pode ter uma fita amarrada no seu braço, enfim, qualquer coisa que represente, então, uma simbologia assim. Então, no auge da emoção, visualizando essa situação, você faz esse movimento. E faça isso mais de uma vez. Bom, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Depois teste essa âncora para ver se você, só o fato de olhos abertos, em outro momento, só acionando isso, você busca aquele sentimento que você teve quando você criou essa âncora. Quando você teve isso, tá, é sinal que essa âncora está dentro de você. E aí você está num outro dia qualquer com um grupo de pessoas e pensando em comprar coisas ou fazer coisas, e você tem dúvida, você aciona essa âncora. Se ela estiver funcionando, ela vai servir de alerta para você se segurar, tá bom? Segunda coisa aí, essa é uma dica muito forte, experimente, mas treine antes para fazer acontecer. Um outro ponto, então, super importante ainda nesse tema de controle, seu autocontrole para não comprar por compulsão, é você ter o hábito, criar o hábito de poupar. Poupar é o oposto do gastar. Então, você, sem pensar, pode ter o hábito de gastar, e é o normal na falta de educação financeira que as pessoas têm. Então, ganham e gastam. O poupar, ele precisa ser desenvolvido e criar-se um hábito. Como é que se cria um hábito? Tá? Bom, um hábito ele é feito basicamente por repetição. Você precisa, fazer pequenas coisas que representem aquilo que você quer e repetir. Tá? Então, o hábito de poupar pode ser algo com atitudes do tipo assim: você vai guardar todos os dias, por exemplo, um valor num pote na sua casa de R$10, R$5, e você vai ver aquele bolo crescer. Isso pode ser uma forma de criar um hábito para você. Depois você vai fazer com outros valores. Você pode fazer também a mesma coisa para criar esse hábito, todas as semanas pegar R$30 ou R$50 e ir lá e fazer um investimento no Tesouro Selic. Eu sei que é um valor pequeno, se for R$50 no mês você tem 200 guardado. E assim você vai criando e vai olhando esse bolo crescer, e esse hábito vai assumindo, vai crescendo dentro de você, e você vai passar então a ter respostas por conta dessa maneira de fazer as coisas. Bom, basicamente, esses são os principais pontos. Você precisa também ter um controle emocional. Se você não estiver emocionalmente tranquilo, tá? Fique mais atento e não compre ou não gaste quando você estiver nesse estado. A não ser que seja um estado que você tenha ainda a consciência, como eu falei, de se dar um presente, mas que não seja um presente todo dia, toda hora, né? Bom, basicamente, esses são alguns pontos. E, por fim, tá? Concluindo, resumindo o que eu falei aqui, você tem, então, na compra compulsiva, ela acontece
Porque a sua criança interior, tá? Ela está no comando. Então, você, como autoridade, como um pai, com um racional, você vai dar, então, instruções para essa criança, você vai ser o dono da lição, o dono do caminho que tem que ser traçado. Então, não permita que essa criança mande no seu eu adulto aí, tá? Bom, então use a sua autoridade, tá? E faça valer dessa sua racionalidade, que esse é um posicionamento importante em termos de dinheiro. O que vai ajudar basicamente, então, é ter um planejamento, ter objetivos e ter esse programa de uma âncora e criar um hábito em torno disso. Você tem que formar hábitos de economizar, de investir e fazer então com que a compulsão ela seja aos poucos dissipada e desapareça. Tá bom? Bom, por fim, tá? Eu te convido para te inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe, repetindo e deixe seu comentário muito importante para a gente ir traçando novos temas para compartilhar com você aí, tá bom? Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!